Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje com a presença ilustre da professora Josiane Maia. Boa noite, professora. Boa noite. É um prazer estar aqui com essa audiência que tem a TV Guanaré e para falar do que eu gosto. É um prazer. Com certeza. Professora Josiane, que eu conheço desde que eu me entendo por gente. Eu já conheço a professora, principalmente por contato ali com a minha mãe. Que foi minha aluna no ensino médio ainda. Foi, e depois foi sua aluna? Foi no diocesano e depois no curso de letras. Ah, que bacana. O curso de letras a senhora fez onde? Na Universidade Federal do Maranhão. Do Maranhão, em São Luís, né? Em São Luís. São Luís. Professora, a senhora é daqui de Caxias mesmo? Na verdade, quando eu nasci, a minha cidade era o município de Caxias. E Caxias era enorme, né? O município foi desmembrando em várias outras cidades, outros municípios. E eu nasci, na verdade, onde é hoje governador Eugênio Barros. Ah, sim. Há quem diga, o professor Edmilson Sanches. Ele disse que até onde a Imperatriz era Caxias. Pois é, na minha época, Presidente Dutra, Dom Pedro, tudo era Caxias. Ele disse que aquilo ali era tudo Caxias, então, pela lógica, Caxias tem mais de 400 anos. É bom resgatar essa história de Caxias aí. Se quiser voltar para ser tudo Caxias de novo. Professora, e o que lhe levou a partir letras? Sempre gostou de ler desde criança e foi aperfeiçoando isso? Eu gosto muito de falar dessa história, né, do meu amor pelo livro, porque eu fui fortemente influenciada pela minha mãe, Meroca, minha mãe adotiva, que era analfabeta, nunca pisou na escola. E desde quando eu entrei na escola, ela recomendou a minha professora, que ainda é viva, minha professora Dona Angelita, que me desse poesia para recitar no Dia das Mães, no Dia dos Pais, Dia da Árvore, do Índio, ou seja, todas as datas comemorativas. É comum na escola esse tipo de atividade. E ela não ficou só na recomendação. Ela, quando eu chegava em casa, ela pedia que eu dissesse, que eu recitasse, que eu mostrasse a poesia para ela e ainda me ensinava a recitar. Dizia, fala mais alto, gesticula. Então, a lembrança mais remota que eu tenho, enquanto criança indo para a escola, era exatamente essa obstinação da minha mãe de que eu recitasse poesia, de que eu lesse para as pessoas. E eu li muito rápido. Eu tive dificuldade na escrita, mas na leitura foi muito rápido. E quando chegava visitas, o que acontecia? Ela pedia que eu pegasse o livro de leitura, que tinha poesias e tinha histórias, para eu ler para as visitas. Então, essa memória afetiva com o livro e com a poesia, ela determinou as minhas escolhas para o resto da vida, porque me colocou desde cedo nesse universo que a leitura proporciona, de alimentar o imaginário, de estimular a imaginação para as coisas que não são da sua realidade, para outros mundos fantásticos, maravilhosos. Então, eu tinha essa paixão pela leitura desde cedo e aí escolhi o curso de letras, obviamente, e a carreira de professora. Isso é interessante, porque eu lembro que minha mãe me incentivava muito a ler, muito mesmo, e principalmente que ela não morava aqui, ela morava em São Luís, então ela dizia, olha, durante a semana tu vai ter que ler livro tal, no final de semana você vai ter que me dar um resumo daquele livro. E realmente isso é bom, porque no começo pode parecer assim, um pouco forçado, não, a gente vai tomando gosto, eu já pedia mais livros e mais livros e mais livros, então isso é bom, e eu acredito que ajudou a senhora a se desenvolver bastante, né? Eu costumo sempre dizer que os pais têm esse papel, né, principalmente os pais que são escolarizados. Sim. Obviamente que num país como o nosso, onde a maior parte da população é analfabeta, essa tarefa fica circunscrita à escola. Mas os pais que são alfabetizados podem começar a fazer esse trabalho em casa, desde cedo, quando a criança ainda é bebê, começar a ler para a criança desde cedo, porque isso constrói uma relação afetiva
e duradoura que marca o resto da vida, né? Que é essa relação da criança com o livro, com o universo da palavra, mediada pelos pais. Eu diria até que, ainda para os pais que não são alfabetizados, mas tem um outro processo que envolve a palavra, que é a contação de histórias. Sim. Né? Se os pais puderem fazer isso, estão prestando um grande serviço à história de leitura dos seus filhos. Então, eu acho muito importante esse começo desde cedo, que você mesmo frisou, que às vezes pode parecer chato, mas isso acaba marcando a vida cultural da criança e pode definir uma série de questões para o futuro dele enquanto estudante, né? Enquanto aprendiz, no processo de aprendizagem, de alfabetização. Enfim, faz um leitor do mundo e da palavra. Justamente, e não faz com que o que acontece muito hoje, que nós temos muitos estudantes são meros repetidores. Eles não sabem desenvolver um assunto, eles não sabem desenvolver uma conversa, eles sabem repetir o que eles leram exatamente da forma que eles leram e não sabem nem aquela coisa. Diga com suas palavras, né? Escreva com suas palavras. Se enrolam todo. Exato. E essa estratégia que é simples, eu não estou aqui dizendo nada de extraordinário, do pai ler com os filhos, a mãe ler com os filhos e conversar sobre a leitura. E estimular que a criança fale sobre o que leu. Isso desenvolve as duas competências, a competência da oralidade e, futuramente, a competência da escrita. Porque não fica um repetidor, você fica dono da sua palavra. Então, isso é importantíssimo. Uma das coisas, eu vou até citar, que é o meu filho. Não sei se a senhora já viu meu filho, Cef? Já vi em fotos. Só por foto, né? Que ele está na escola. E ele desenvolveu muito rápido. A gente botou ele com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, ele já estava na escola. E a gente viu o desenvolvimento dele e as professoras falaram, o Cef, ele se adapta muito rápido. Uhum. Porque a gente sempre teve essa preocupação de ensinar ele a falar cedo. Conversar com ele, mostrar as coisas. Sim. A mãe é fonoaudióloga também, e o pai é falador, então não tinha nem como. Mas eu vejo a diferença de crianças de 3 anos que quase não falam. Uhum. E quando chegam, principalmente que são pacientes da minha namorada, quando chegam para ela fala, vocês conversam com a criança? Vocês mostram alguma coisa ou vocês só deixam ela lá e a criança fica? Tem esse mal também, né? Os pais de hoje se mantêm muito ocupados e não conversam com os filhos. Sem contar que hoje, muito cedo, as crianças estão tendo acesso ao celular, ao tablet, e ficam ali no mundo deles, né? Proporcionado pela tecnologia. E essa interação dos pais com a criança, mediada pela realidade e num processo de nomeação. Sim, é o livro, mas o livro fala de quê? O que é que tem no livro? É o boi, qual é a cor? O que o boi faz? E a lua? O que tem a lua aqui nessa história? Então, o livro é um mundo que se apresenta para a criança. Sim. E quando você apresenta um livro para a criança desde cedo, né, o meu trabalho intelectual todo é em torno disso. É a minha defesa da criança ter acesso ao livro desde cedo, quando ela ainda não lê a palavra escrita. Porque você mostra um livro ilustrado e você tem ali disponibilizado para a criança um mundo de imagens que vai ao encontro da curiosidade natural que a criança tem. Aí ela pergunta, e pergunta mais de uma vez, e cansa. Não é uma coisa tranquila, não. São trabalhar com a criança. Né? E trabalhar com o universo do livro com a criança não é uma coisa simples, e fácil, ela está falando isso como se fosse a coisa mais simples. Eu estou falando de um trabalho afetivo e que você tem que ter disposição para isso, tanto o pai quanto a mãe. Eu não estou aqui dizendo que é só a mãe, são os pais que têm essa responsabilidade de fazer isso, de se empenhar com isso, ainda que você sabe, você está cansada, a criança diz, lê de novo, você termina, a mesma história você termina vezes. De ler e ela está de novo, lê de novo, papai, lê de novo, mamãe conta de novo. E aí por que isso acontece? Quando você gosta de uma música, você escuta só uma vez? Não. Você quer de novo. Por quê? Porque a arte proporciona isso.
Quando eu falo de arte, eu estou aqui falando de um modo geral, da música, da palavra, na forma de arte, na forma enquanto livro infantil. Então, a arte, ela tem esse poder, ela proporciona o prazer, e o prazer você quer experimentar mais de uma vez. Então, é essa a minha defesa, sempre, e foi isso que eu pesquisei, foi isso que eu comprovei nas minhas pesquisas, foi isso que está aqui nesse livro, que é a minha dissertação de mestrado, né? Que é Literatura na Formação de Leitores e Professores. Mostrando aqui para a câmera, corta aqui para mim, por favor. Olha. Esse livro, Caio, ele foi uma experiência desenvolvida na antiga escola Clóvis Vidigal, que hoje é a escola militar. Então, eu trabalhei com crianças de 6 anos que moram ali num bairro que não é o centro da cidade, que é um bairro periférico. E a minha defesa aqui nesse livro é: se o professor for apaixonado por leitura, por isso que o livro é voltado para formar leitores, mas é também um livro que trabalha com a formação de professores, por uma razão muito simples. É um professor apaixonado por leitura que tem todas as possibilidades de formar leitores, crianças leitoras. Isso é importante. A gente já debateu até numa conversa aqui com alguns entrevistados sobre a questão de que muitos professores, claro, acham, não vamos culpar que os professores, cada um tem a sua vida, seu modo de trabalhar, mas muitos professores acham que essa questão do incentivo à ler é só do professor de português, só do professor de redação ou literatura, sendo que é um papel de todos também. Eu digo que todo professor é um profissional da leitura. Sim. Obviamente que o professor de português, que lida com a palavra é o objeto de ensino do professor de português. Então, ele tem uma responsabilidade maior. Mas o professor de matemática pode influenciar o aluno a ler a história da matemática. Tem vários livros que não são só livros de cálculo, mas são livros relacionados ao universo da matemática e que são muito interessantes de ler. Eu li um livro, eu não gosto de matemática, né? Mas eu li um livro tão interessante, que é o Último Teorema de Fermat, que conta uma história fantástica, tudo relacionado à matemática. Adorei ler aquele livro, porque fala do desenvolvimento da matemática, né, como os grandes gênios da matemática chegaram a teoremas como esse, o Fermat, que foi um grande matemático. E eu imagino um livro de mais de 400 páginas, e eu li achando muito interessante, porque eu sou leitora, né? Então, eu gosto de ler, de certo modo, coisas que não estão só na minha zona de conforto. Mas só para fechar a questão desse livro, é que eu também defendo um pouco a história do professor, na medida em que eu tenho que reconhecer que num país como o nosso, que tem grande dificuldade com relação ao ensino e à formação de leitores, muitos professores não são leitores porque a escola ficou devendo essa prática com ele. Então, eles são obrigados a trabalhar com leitura sem ter sido leitores na sua formação. É cruel também isso. É muito complicado, ou seja, é um círculo vicioso que, para romper esse status quo, é preciso um desafio mesmo. É um desafio para o professor. Eu não tive professores que... eu acho que a gente tem que pensar assim. Eu, enquanto professora, não tive professores que me estimularam a ler, mas eu vou quebrar esse círculo, porque eu tenho um compromisso com o meu aluno, eu tenho que correr atrás do prejuízo e ser leitor. Eu tive sorte porque eu encontrei no meu curso de letras alguns professores muito apaixonados por leitura. Eu tinha um professor que nos convidava para ir à casa dele, ele tinha uma biblioteca imensa, e ele nos convidava para ir na casa dele e dava livro de presente. Eu acabei repetindo essa prática dele, de convidar meus alunos para visitar a minha biblioteca e saíam lá de casa com livros na mão. Eu já ouvi outro dia um depoimento de uma ex-aluna minha, a professora Heloísa Helena, que é professora, é escritora hoje, e ela disse, eu não me sai, isso é uma coisa que eu tenho na memória, de ter ido visitar a professora, eu era aluna do ensino médio no Azevedo, e nós saímos de lá, toda a minha turma com um livro na mão, mas eu me inspirei nesse professor, porque é um professor que trabalha com leitura, que inspira também o seu aluno a ser leitor. E é um professor que, com certeza, marca a vida do aluno. Sua aluna é escritora hoje, com certeza. Sim. A senhora tem participação direta
na construção dela como escritora. E, Caio, é importante também destacar que esse livro aqui, Herança Quilombola Maranhense, História e Histórias, também tem a ver com a minha história, com a minha determinação de trabalhar com o tema leitura. Corta aqui para minha orelha enquanto ela fala. Pode continuar falando. Porque aqui, o que eu fui buscar? Eu fui buscar as histórias nessas comunidades de quilombolas, as histórias orais. Show. Porque as histórias contadas, né, desde do homem primitivo ao redor da fogueira, é a origem da nossa literatura, Caio. Aliás, as histórias contadas, desde o homem primitivo ao redor da fogueira, elas são a origem de todas as literaturas do mundo. Todas as literaturas do mundo começaram com a recolha dessas histórias orais. Então, a história oral, ela é a matriz, vamos dizer, a fonte, é a matriz da literatura de todos os países, e não é diferente no Brasil. Então, eu fui atrás dessas histórias, essas histórias renderam outras histórias infantis, porque é a matriz da literatura infanto-juvenil, né? Essas histórias, elas têm o conto popular, que são as histórias de Trancoso, ou conto maravilhoso, elas têm essas denominações diferentes. São as lendas? As lendas também fazem parte dessas histórias orais. São os contos, as lendas, os mitos e as fábulas. São esses 4. Eu já ia perguntar se as fábulas também, estavam... Também. Eu adorava fábulas. Ainda hoje. Tanto é que as fábulas estão aqui nesse meu livro infantil, né? Que é Espertezas e Artimanhas do Camarada Macaco. Gente, as fábulas são aquelas que contam as histórias de animais também, né? Que tem uma moral, deixa disponibilizada aí uma... O que é interessante, a fábula sempre termina com uma moral, a famosa moral da história, né? Pois é. Às vezes, ela nem está disponibilizada, mas os contos de animais, todos deixam disponibilizado vamos dizer, uma assertiva com relação à vida, com relação à realidade, né? Esses contos coletados também deu origem ao... Esse do seu a gente vai falar nos próximos blocos, o Festa no Céu. Então, é isso. É um livro que puxou o outro. Os livros teóricos deram origem a esses livros de literatura. Mas isso é muito bom. Eu vou só pegar um gancho que eu estava pensando aqui para eu não esquecer, que a senhora falou sobre a questão de livros que não são diretamente de cálculo, mas levam as pessoas a gostarem de matemática. Sim. No caso, eu sempre fui apaixonado por cálculo. Sempre, na minha loucura, eu gostava muito de fazer cálculo e tudo mais. Acho que convivência com meu avô, que era comerciante, deu nisso. Mas um livro que me fez me apaixonar por matemática foi O Homem que Calculava, de Malbatã. Exatamente. Livro é um excelente. Clássico. Justamente, inclusive, eu perdi, acho que nessa mudança, eu não morar mais com a mãe, deve ter ficado na casa dela, e ela também a mãe muda mais de casa que não sei o quê. Eu estava até brincando com ela, mas só parece cigana, só mudando de lugar. Aí perdi e comprei de novo, achei de novo para comprar e comprei. E é uma das coisas que eu quero que meu filho tenha acesso são aos meus livros, aos meus quadrinhos, que eu tenho certeza que isso vai ajudar e muito no crescimento nele, na evolução dele, né? Sim. Professora, a gente vai só para um rápido intervalo, viu? E a gente volta já já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do Seu Melhor da Noite. Hoje aqui batendo um papo super interessante com a professora Josiane Maia. E a gente estava falando desses estímulos, né, a ler. Inclusive, não só coisas da zona de conforto. O que a senhora mais gosta de ler? Poesia. Poesia? Pois é porque tem a ver com a minha história, né? Mas, assim, eu gosto de ler romances, leio conto, mas eu leio muita poesia. A poesia, normalmente, ela é considerada aquele tipo de leitura que ela entra na escola pela porta, quase pela janela. Sim. Porque é o que menos se lê no ensino fundamental, no ensino médio. Normalmente, por ser um texto fruto da literariedade, né, da transformação da palavra comum no status artístico, né, na forma de arte,
às vezes a poesia parece intransponível, é um texto, eu leio, mas não entendo. Então, tem um pouco vamos dizer, de preconceito contra a poesia, né? Às vezes fica mais fácil ler um romance, um conto, a crônica. Eu gosto de todos os gêneros textuais, mas a poesia me encanta. Eu acredito que muita gente realmente se afasta da poesia por causa dessa subjetividade, né? Porque vai muito do sentimento que o autor quis passar e, às vezes, confunde algumas pessoas. E eu acho que a pessoa tem que estar um pouco no ritmo do que ela está lendo. Às vezes, se não se aproxima muito da realidade dela, ela acaba se afastando um pouco. Eu sempre mostrei para os meus alunos do curso de letras, e a Catarina, que é produtora do seu programa, sabe dessa nossa história. Eu sempre mostrei que poesia não é um bicho de sete cabeças. Sim. Ela é uma leitura mais exigente, exatamente porque ela é a palavra elevada à sua potencialidade máxima, né? Você tem ali a palavra transmudada, né, na condição artística, em que a subjetividade é que fala mais alto, a subjetividade do autor que vai ao encontro da subjetividade do leitor. A poesia, ela tangencia emoções que o texto, a linguagem não literária não tem esse poder, né? Então, você tem ali a palavra nessa condição que tangencia emoções, que mexe com o seu íntimo de uma forma muito diferente de outros textos. Então, realmente, a poesia exige uma proximidade e vamos dizer assim, frequência. Não é? É isso que faz você gostar de poesia. Por isso que eu li a poesia sempre faço isso, leio poesia para os alunos antes de começar a aula. E é muito interessante como isso é um exercício que eu fiz diariamente na minha sala de aula, desde sempre, seja no ensino médio, no ensino superior, nos cursos de formação que eu dei, sempre fiz isso. Fiz isso com meus filhos, li poesia para eles desde cedo, a gente declamava poesia juntos e gravava, para mostrar que é o exercício frequente de ler poesia que faz com que você goste de poesia. Sim, realmente. Eu admito que eu lia mais quando eu era mais novo. Aí depois eu me encantei muito pelo gênero extraordinário. Eu gosto muito de ficção. Sim. Estava até explicando... Que é o que eu menos gosto. E eu acho fascinante. A mãe também, a mãe não gosta... Ela gosta de algumas ficções, mas outras ela... Meu filho, eu não sei como é que tu consegue ler isso. É porque eu acho muito bacana. Não sei se é porque eu era um menino que ficava vendo filme de terror e sempre adorou. Uhum. Aí eu estava explicando sobre essa questão justamente pela subjetividade da escrita. Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft. Sim. Não é para todo mundo. Não é verdade. Um amigo meu, eu emprestei um livro meu do Poe para ele viu, ele disse, eu não entendi nadinha, eu comecei o Corvo, aqui... né, do Edgar Allan Poe, eu fiz literatura... Eu fiz inglês no curso de letras, né? E a gente dava literatura americana, literatura inglesa. Então, fez letras em inglês? Fiz letras em inglês e português. Mas era uma carga horária, o curso tinha uma carga horária enorme naquela época, na década de 70, começo de 80. Então, eu tinha literatura americana, literatura inglesa, e era assim, era o livro, era um texto que a gente tinha que ler e era um trauma, né, na turma. Eu lembro muito bem de Edgar Allan Poe. Mas, enfim, eu acho que gostar de ler é um processo que tem que começar realmente quando você é ainda tem uma tenra idade, para não acontecer isso que você falou. Eu lia mais. É muito comum que a criança até tenha esse encantamento pela literatura enquanto é pequeno, e à medida que os interesses vão diversificando de acordo com a idade, ele deixa de ler mais, porque passa a ter outros focos, né, outros interesses. Mas isso não é um problema, porque, de qualquer modo, se leu quando era criança, fica ali uma base que dá uma sustentação do ponto de vista cultural, intelectual, e da aprendizagem
que só favorece, né, crianças e jovens. Mas no meu caso é porque eu lia poesia e eu fui mudando para outras coisas. Hoje, ficção é o que domina, disparou. né? Professora, uma coisa muito interessante, que inclusive eu já discuti isso, que a mãe tinha um projeto aplicado numa escola aqui, que era para incentivar os alunos a ler. E ela diziam, tragam para mim coisas que vocês gostam de ler. Aí tinha gente que não lia nada, tinha gente que trazia um livro. Porque, assim, uma das dificuldades que a gente tem no ensino brasileiro é porque você coloca clássicos brasileiros, não estou desmerecendo os clássicos, são excelentes, alguns nem tanto, eu vou ser bem sincero, alguns são bem chatinhos. Intragáveis. Justamente. A professora usa a palavra excelente, a professora usa a palavra perfeita. E é meio que forçando o aluno a ler só aquilo. E quando você força, você afasta. Agora, se você estimula ele a ler a partir do que ele já gosta, eu acredito que ele vai querer ter contato com outras coisas. Sim. Qual a sua opinião quanto a isso? Muito boa essa pergunta, porque esse é um problema que todo professor enfrenta. Olha, você tem que começar a partir do interesse realmente dos seus alunos, porque a gente fala de mergulho da leitura. É o aluno que gosta de ler só história em quadrinhos, digamos, né? Vamos dar um exemplo. Mas você tem que ir, parte desse interesse, você tem que oferecer outras leituras. Sim. E eu diria que, se você for de determinada área, por exemplo, curso de letras, aí sim você realmente vai ter que se obrigar a ler, inclusive, aqueles clássicos chatos. Sim. Porque você vai ser um profissional que tem que ter conhecimento daquilo. Compreendeu? Sim. Então, eu falei de duas coisas aqui. De quem quer ensinar, quer estimular a criança e o jovem a ler parte dos seus interesses, para ele diversificar a leitura, porque não tem, a criança e o jovem não vão ficar lendo as mesmas coisas a vida toda. Então, são esses mergulhos de leitura que farão com que a criança e o jovem leiam outras coisas posteriormente. Agora, se você for um profissional da área de letras, eu acho que você precisa ter conhecimento de uma variedade de textos, inclusive dos autores contemporâneos, dos clássicos. Eu lembro daqueles intragáveis, eu lembro bem que O Nome da Rosa, de Humberto Eco, que deu origem a um filme que é famoso também. Meu Deus, eu tinha uma frustração com relação àquela leitura, porque eu comecei a ler na faculdade, não consegui. E aí tem uma coisa curiosa. O exemplar que eu peguei era um livro daquele papel reciclado, eu lembro bem, da letra muito pequena, ele é cheio de nota de rodapé, porque faz muita menção, tem muita explicação sobre a Idade Média. Então, era assim, um livro difícil de encarar, não só pelo volume, muitas páginas, mas pelo formato do livro. Então, você que quer, o pai que quer estimular o seu filho, o professor que quer trabalhar com o livro, pense também no projeto gráfico do livro. Sim. Escolha um livro clássico de José de Alencar, que tem a letra um pouco maior, porque, se for uma letra menor, já exige um esforço maior. É uma coisa simples, é uma dica simples, mas que também faz a diferença. Conta muito, chama atenção. A gente vê livros voltados para a criança, eles são mais coloridos, sim, eles têm mais imagens, que é justamente para chamar a atenção. Ele tem um apelo visual, né? Para estimular a criança. A Zara falou, eu lembrei que eram 2 livros que eu tentei ler quando eu era mais novo, e são 2 livros bons, que é Incidente em Antares e O Coronel e o Lobisomem. Nossa. Eu odiei quando eu era mais novo. Adoro esses 2 livros. Pois é. Incidente em Antares é maravilhoso. Incidente em Antares, eu assisti o seriado quando era criança, e eu tenho uma memória muito boa, e isso ficou na minha mente. Aí um dia eu comprei num sebo de internet, reli. Agora, a edição veio horrível, veio feia, mas eu li, eu amei. E o Coronel Lobisomem, por causa do filme, também eu lembrei. Gente, eu odiava esse livro. Aí eu comprei e amei. E o autor de Coronel Lobisomem, ele tem vários contos, inclusive Sim. tem 2 livros dele que está numa mesa lá na nossa livraria, como oferta, né, com preço muito legal, porque ele é um contador de histórias. Vai me fazer amanhã de manhã na livraria dela. Mas eu quero dizer que, com relação ao Nome da Rosa, só me lembrei agora, eu acabei encarando anos depois
o livro numa outra edição, bem mais confortável de ler. Sim. E aí eu encarei a leitura e achei muito interessante. Porque já tinha assistido o filme também. Porque às vezes isso acontece, né? De você migrar de um gênero para o outro, né? E você acaba fazendo aí leituras da mesma obra em supostos diferentes, que é muito interessante também. E é por isso que eu não critico adaptações de livros que para algumas pessoas... Ah, mas esse filme é ruim. Beleza, mas tem uns fãs... Aqueles fãs vão se interessar e ir atrás do livro. Sim, Desse livro, eles vão ler outros livros. Então, deixa o filme ruim deles. Isso aconteceu com essa série agora, Outlander. Sim. Uma pessoa chegou na livraria e disse, eu quero comprar esse livro. Achou que realmente não dava para ela comprar naquele dia, mas ela disse, mas eu vou conseguir o dinheiro, porque eu vou voltar aqui para comprar, porque eu estou assistindo a série. Então, olha aí, estimula. Estimula, sim, é verdade. E a senhora já migrou para a mídia digital? Eu gosto desse assunto, porque é um desafio hoje, né, Caio? Você tem uma grande polêmica, uma grande discussão se as pessoas leem mais ou se leem menos hoje na era digital. Olha, esse objeto livro, ele nunca vai ser trocado completamente, não vai sumir. Sim. O livro tem vida eterna. Essa discussão de uma coisa substituir a outra, isso aconteceu com o rádio, com a televisão, com o teatro, tudo isso, até com a palavra escrita, quando surgiu, os filósofos, os gregos, eram contra a palavra escrita, porque diz que isso ia fazer com que o homem ficasse burro, porque ia só confiar na escrita. Imagina, a escrita, ela revolucionou a história da humanidade. Então, eu acho que eu já me rendi um pouco ao mundo virtual, porque eu vejo que eu posso falar disso, do objeto livro, no mundo virtual. Sim. E hoje as pessoas leem no mundo virtual. Estão lendo, sim. E eu acho que são coisas que podem caminhar juntas. O livro físico, que não vai acabar nunca, porque isso aqui tem uma relação um tanto quanto... vamos dizer, uma relação um tanto quanto amorosa, né? Sim. De você pegar, sentir o cheiro do livro. Só uma pergunta. São da Tita? Da Tita. Esse é o último. O traço. Esse é o último livro. Tá aqui. A Dança do Lili. Eu acho o traço da Tita único. Fantástico. Único. Tive o prazer de entrevistar ela aqui. Fiquei muito feliz. O Renato Menezes me apresentou ela. Eu estava entrando no vinil. Ele, Caio, você falava tanto da Tita aqui. Rapaz, eu fiquei até travado na hora. Meu Deus. Ficou nervoso quando Conversei, aí convidei ela para entrevista. Ela vou com certeza. Renato, só marque o dia que eu levo. Aí marcou muito interessante. Olha, e que eu fico... Olha só essa arte. Para quem não sabe, para vocês aí de casa... Meu Deus, quem é Tita do Rei? Porque eu sei que vocês aí de casa, muita gente não tem acesso a certas coisas. Infelizmente, muitos artistas caxienses ficam um pouco de lado. Ela é uma artista caxiense. Se eu não me engano, ela mora na cidade de Hamburgo, na Alemanha, né? E você quer ver uma obra dela em um tamanho gigantesco na Praça Dom Luiz Marelinha, na Praça da Chapada, aquela arte de 30 metros, é da Tita. Então, quando você passar ali, você olha a beleza daquela arte. E no Museu da Balaiada também. No Museu da Balaiada tem? Lá dentro tem um quadro imenso de uma parede que vai de uma parede a outra, que conta a história da Balaiada, né? E a Dança do Lili daqui, né? A Dança do Lili, que é a obra graças à resistência do Pelé, que Sim. é um ativista cultural que merece todo o nosso respeito, né, e a nossa consideração e o nosso apoio. Eu vi que as danças que representam estados, elas estavam sendo publicadas na forma de livro. Eu vi o Bumba Meu Boi na forma de livro, eu vi o frevo de Pernambuco contada a história na forma de livro. E aí eu disse, por que não contar a história da Dança do Lili? Então eu escrevi o texto, mas na minha cabeça tinha que ter o traço da Tita. E aí a gente entrou em negociação, intermediado pelo Renato, demorou um pouco, uns 2 anos, até ela ter tempo para fazer a ilustração, e nós lançamos esse ano. Ficou primoroso a arte gráfica, e está aqui, agora sim, além de Muito ser bom. Uma dança que representa Caxias, na forma de livro, entra para as escolas, as crianças leem, tem um outro tipo de interação. Eu não tinha... A senhora lançou esse quando?
agora em fevereiro desse ano. Esse eu não com sabia. Com a presença dela, da Tita, lá na Livraria Graúna. Será que foi na época que ela estava aqui que Mas eu entrevistei teve matéria, ela? eu acho que sim. Eu acho que foi na época que eu entrevistei ela. Foi a última Só vez que ela não trouxe uma aqui. edição desse livro. Pois é. Ela acabou não trazendo. Mas a televisão estava lá, eu lembro Sim. bem, que fez uma matéria sobre o lançamento. E eu lhe perguntei sobre a questão, já mudou para o digital, porque acaba com o tempo se tornando uma necessidade. Eu não mudei, adaptou. Eu não sou uma pessoa que me rendo completamente ao digital, porque eu tenho essa relação visceral com o livro. Né? Eu acho que o livro, esse objeto do desejo, é um objeto revolucionário, né, Caio? Então, amor pelo objeto livro, muito né? bom. Esse amor pelo físico não vai morrer nunca. Mas eu reconheço que é muito importante que os professores trabalhem também nas plataformas digitais para apoiar quem quer escrever, quem quer ler, e pode fazer as coisas juntas, né? De uma forma criativa, né? De uma forma que você não só esteja dizendo para o jovem de hoje que está no mundo virtual, isso não presta, isso não serve. Jamais o professor deve dizer isso. Eu acho que pode fazer as duas coisas. A senhora já leu no Kindle? Pois é, eu tinha um tablet, né, que vinha uma prateleira, né, de livros e tudo. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler no computador. Mas porque é o seguinte, existe a diferença entre... eu fazendo propaganda, Kindle me patrocina. Esse aqui já tem o e-book, né? Esse aqui tem. Existe uma diferença entre a iluminação do Kindle e do tablet. Eu também não conseguia ler em celular, em computador, ia me cansando. E eu acabei comprando um Kindle por falta de espaço mesmo, que eu queria continuar lendo, mas não tinha mais onde colocar, principalmente depois que eu vim morar só. Eu morava com a mamãe, era fácil. E mãe me cede um espaço na sua biblioteca. E a leitura, a luz dele, parece que você está lendo a página de um livro, ela não afeta seus olhos. Então dá para você ler até a noite. É verdade. Ele é muito bom. Eu já vi na mão do Luiz Fernando e ele se assemelha a um livro que vai passando as folhas. Você passa a página. Eu já vi. Então, eu não cheguei ao Kindle, eu só cheguei ao tablet que tinha lá, que tinha uma prateleira com livros e você olhar também podia... Mas muito, muito bom. Mas eu ainda prefiro. ainda prefiro eu brinquei esses dias, que eu falei, só vou comprar coisa para Kindle e tal... Aí lançaram uns quadrinhos novos que eu tava louco para comprar e eu peguei e relançaram os livros de Stephen King. Aí eu comprei e postei uma foto da pilha de livro e botei. Rapaz, eu falhei comigo mesmo. Professora, a gente vai para mais um breve intervalo e voltamos já já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do seu Melhor da Noite, recebendo aqui a professora Josiane Maia num papo que daria assunto para uma semana todinha de programas a gente conversar. Professora, agora a senhora ficou por muito tempo dando aula lá no curso de letras da UEMA, né? Sim. A senhora percebeu que... ficou quanto tempo lá dando aula? 35 anos. 35 anos. Então, dos primeiros alunos que a senhora teve, até dos alunos atuais, porque o jovem de hoje em dia, Maria, só sabe dar dor de cabeça. A turma da Catarina já soube que era uma das piores lá da UEMA. Não. E a senhora percebeu uma diferença desses alunos? Olha, para quem trabalhou durante 35 anos, tem aí mudança de gerações, né, Caio? Na verdade, quando eu cheguei para dar aula no curso de letras, tinha uma clientela, tinha muita gente de Teresina. Vinham 2 ônibus de Teresina nessa época e um de Codó para Caxias. O pessoal vinha fazer o curso aqui em Caxias, então, no SESC. E nós tínhamos uma demanda muito voltada para quem já era professor, normalmente gente que já trabalhava, de idade, que estavam voltando para complementar os seus cursos, porque letras e os demais cursos eram licenciatura curta, e em 86 passaram a ser licenciatura plena. Então, as pessoas que já tinham feito o curso antes, no começo da década de 70, voltaram para complementar, e eram pessoas já maduras, né? Eu lembro bem que, para dar uma renovada no corpo discente, foi feito a gente ofereceu um cursinho para os alunos do ensino médio de Caxias para se preparar para o vestibular. Ainda hoje lembro de como a gente comemorou a aprovação de alunos jovens.
Bom, então nós tínhamos assim uma clientela que não era tão jovem, mas depois começaram a entrar, sim, e aí, bom, entrou as gerações bem mais jovens, e recentemente o pessoal termina o ensino médio e já entra na universidade, né? Tem essa mudança bem significativa. Mas eu quero te dizer que tem uma diferença fundamental, que é na questão estrutural da nossa universidade. Na época que eu cheguei na UEMA, era uma biblioteca paupérrima, não tinha livro, a estrutura era muito... Era um prédio que tinha sido construído para o ensino, para o Bandeirante, era o Colégio Bandeirante. Era uma estrutura para uma escola de ensino fundamental. Então, era uma estrutura muito precária e tinha muitas dificuldades. Eu lembro que eu dava aula no quadro, escrevia no quadro negro. Esse quadro, numa determinada sala, que eu nem me lembro mais, e tinha um buraco no quadro. E eu contornava escrevendo. Lembro disso demais, da dificuldade que nós tínhamos de material, sem livro, não tinha xerox. Então, era muito difícil dar aula naquela época. Mas as pessoas tinham empenho, porque muitos já eram professores, mas mesmo os que entravam, era assim uma oportunidade de estar entrando numa universidade. Então, tinha uma dificuldade muito grande de passar no vestibular, e quando entravam, realmente valorizavam muito. Hoje tem muita facilidade, né, Caio? A universidade melhorou substancialmente com os seus espaços. Sim. Uma biblioteca bem mais estruturada, bem mais atualizada. Eu mesmo fui pioneira em fazer pedido da área de letras, pedir os livros para os meus alunos lerem, porque eu achava inadmissível que eu falasse das grandes obras, Grande Sertão Veredas, né? o Príncipe de Maquiavel, as obras clássicas, né? Manuel Bandeira, Ferreira Goulart. Como é que eu ia ler essas obras? Falar dessas obras só lendo do papel. Não, tinha que ter o livro. E aí eu comecei comprando livros para vender para os alunos, que é, na verdade, a origem da Livraria Graúna, né? Então, eu vejo que hoje tem tanta facilidade e os alunos, às vezes, parece que estão só... Pois é, estão muito acomodados. Não é a grande maioria. Eu não posso dizer também, generalizar. Nós temos alunos excelentes no curso de letras. Aliás, eu tenho que reconhecer que muitos alunos nossos avançaram, já fizeram mestrado, já fizeram doutorado, e tem uma característica também fundamental. Esses alunos mais antigos, né, é bom que se diga isso, os alunos mais antigos, todos retornaram para a UEMA como professores. E isso é fantástico, porque demonstra aí uma geração de formandos do próprio curso de letras, que de tão bons voltaram depois como concursados. Um exemplo, foi aluno e voltou. Eu tinha muito orgulho de dizer, e disse isso até quando me aposentei, que eu tinha 13 ex-alunos, atualmente meus colegas, atuando comigo no curso de letras. E eu dizia isso com o maior orgulho, digo isso com o maior orgulho. Foram meus alunos e hoje são meus colegas. Então, eu digo para os alunos hoje, vão para frente, façam mestrado, porque hoje fazer mestrado e doutorado nem se compara com... A facilidade é enorme. A facilidade hoje. Ontem mesmo eu soube da aprovação de 2 ex-alunas no doutorado em Goiânia. Fiquei muito feliz. Então, assim, eu vejo que quem quer tem as facilidades, mas tem muita gente que vai para a universidade caminhar só, né? Acomodada e diz que não tem paciência para dar aula e tal, e vai para estar complicado, amigão. Você está no curso errado. É verdade. Eu saí do curso de letras, fiz 3 períodos, saí. Sim, lembro. E me formei em sistema de informação, eu ia fazer o mestrado. Já estava quase ali e depois eu não sei se eu tenho mais aquele gosto para ficar numa sala de aula. Eu prefiro trabalhar com meus projetos, inclusive até ele disse, tem um projeto em desenvolvimento até com seu filho, Luiz Fernando. É o mais velho? É o mais velho. É o mais velho? É professor do IFMA. Professor do IFMA, inclusive um excelente professor, elogiadíssimo. Inclusive, fica o convite, Luiz Fernando. Vem aqui bater um papo com a gente também, que com certeza vai ser um papo muito bacana. E eu ficar nos meus projetos. Eu acho que eu não tenho mais aquela paciência para ficar em sala de aula, apesar de ser professor, mas eu estou revendo essas coisas. Mas muita gente tem o gosto de dar aula,
ainda ama fazer isso. E eu acredito que tem que fazer isso mesmo. Se especializar, fazer o mestrado, se puder fazer um doutorado. Até porque, vamos ser sinceros, com doutorado melhora até a questão salarial. Sim, sim. E você tem mais portas abertas, ganha uma moral maior dentro da instituição para trabalhar mais, né, pela instituição. E também, Caio, a necessidade de você se qualificar, fazer mestrado e doutorado, se for para atuar no ensino superior, é essa a exigência hoje. Quando eu comecei na universidade, a exigência era só ter um curso de especialização, porque na década de 80 não tinha nem mestrado e nem doutorado no Nordeste. Se não fosse em Pernambuco, não tinha no Maranhão, não tinha no Piauí, nem no Ceará. Só tinha em Pernambuco. Você vê como era difícil para a gente se qualificar. Imagina. E para fazer especialização, nós íamos, uma turma de professores, nós viajávamos para Belo Horizonte, porque não tinha nem curso de especialização mais próximo. Então, para você ver, e hoje você faz mestrado e faz doutorado em Teresina, faz em São Luís, boa parte das disciplinas até à distância. Pois é. Então, assim, hoje as facilidades são muitas. Não se qualifica quem não quer, ou então por outras razões, né? Às vezes econômicas, porque razões, também tem essas dificuldades, né? Econômica de você ficar distante da sua cidade, estudando. Vida de estudante não é fácil, né? A senhora é doutora, né? Sim. Qual a área? Eu sou doutora em letras e a minha área de concentração é literatura. Literatura. Né? Inclusive, tem um livro que fez um sucesso enorme, que é o Festa no Céu. O Festa no Céu, na verdade, ele é fruto do doutorado, né? Porque, como eu falei, eu pesquisei as histórias que estão no primeiro livro, a Herança Quilombola, e aí eu selecionei 8 contos e publiquei na forma de literatura infantil. Porque, na verdade, ela é chamada de literatura infantil, mas essas histórias, Caio... por favor. Pode falar, professor. Mas essas histórias, Caio, elas despertam o interesse... Pode falar, professor. Elas despertam o interesse de criança, de jovens e de adultos. Quem não gosta de ouvir uma boa história? Esse aqui tem na casa da mãe, exemplar dele. Tem. Eu já li, adorei. Inclusive, eu vou tomar dela e vou dar para o Cef. Porque, realmente, são coisas bacanas de se ler. Não vou mentir, não. Eu já conheci alguns escritores, fui presenteado com alguns livros, teve um específico. Meu Deus, que livro chato. Eu ficava, Senhor, só vou terminar porque eu achei muito legal o cara que eu conversei com ele e tudo mais. O pessoal me apresentou, super gente boa. E o pessoal falou, o Caio gosta muito de ler. Aí ele me presenteou. Meu Deus, mas era um livro arrastado. Aí depois ele perguntou, o que tu achou? Cara, eu vou te ser sério. Não estou dizendo que o livro é ruim, mas bota um pouco mais de dinâmica, algo para aprender. Era tipo a história, parecia que a pessoa estava na esteira, corria e não saía do lugar. Aí eu falei, aí ele, não, realmente, acho que a pressa fez eu me amarrar em algumas partes aqui, mas já fez o primeiro passo, que foi escrever o livro. E também quem escreve tem um amadurecimento enquanto escritor, né? E eu acho que toda crítica, ela é... Pois eu não ia destruir o trabalho do rapaz. Inclusive, se você, acho que ele não vai saber quem é ele não. Eu li muitos livros, ninguém vai saber. Muita gente me deu livro. Agora, a senhora falou de poesia, tinha falado, eu lembrei o Carvalho Júnior. Eu adoro as poesias do Carvalho Júnior. Inclusive, ele veio aqui, eu tenho alguns livros dele e eu acho muito interessante conversar com o Carvalho Júnior. Muito, muito. Muito. O Carvalho Júnior não é mais promessa. O Carvalho Júnior já é um escritor com vários livros publicados e assim, um escritor já num nível de amadurecimento, né? Reconhecido, já faz parte da academia, assim como eu. E eu digo sempre, Caio, que Caxias, ainda seguindo a tradição de Gonçalves Dias, parece que a poesia está aí ainda circulando nas palmeiras, né, como um vento que sopra e inspira muita gente. Nós temos muita gente, tem gente que não publica, como a Iris Mendes, que escreve muito. Ela tem um potencial imenso e escreve muito, e eu já disse para ela que ela devia publicar. Ela ainda não publicou nenhum. Ainda não publicou um livro. Ela publica nas redes sociais, né, no Instagram. Eu fazia direito com ela. Pois é. E aí tem o Eliseu, que também publica. Eu adoro as coisas do Eliseu. Escreve peça teatral, teatrólogo, cara. E a Elane Moraes, que já tem vários livros publicados também.
Tem outras pessoas que têm publicado, conseguido romper o cerco, porque não é fácil publicar. O sobrinho do Wilson Carvalho, o Maikson Carvalho, também tem um livro de poesias que ele me presenteou. Exatamente, ele fez letras. Fez letras. Fez letras e escreve muito bem. Então, do curso de letras sai muita gente. Eu tenho saudade daqueles sarais que aconteciam lá na UEMA. Tinha direto, né? Infelizmente foi uma cultura que foi morrendo. O Eliseu que organizava sempre lá pelo departamento. Mas tinha vários eventos no curso de letras. Aliás, muitos eventos. Adoro quando tem aqueles eventos que tem vendas de livro lá pela praça, que eu gosto de ir, porque tem uns livros com preços bem acessíveis. Eu adoro ir lá comprar. E falando em livros... Vamos falar da biblioteca do curso de letras, né? Pois Fale um pouquinho dessa biblioteca para a gente. Olha, assim, foi uma conquista. Eu pensei, bom, meu acervo da área de letras, ele é da UEMA. Já comuniquei isso aos meus filhos, né? Quando eu não estiver mais aqui nesse plano, esse meu acervo é para ir todo para a UEMA. Então, eu disse, eu vou começar já a fazer isso. E aí doei, né, mais de 1.000 livros, inicial. Isso inspirou os outros professores. Os outros professores também começaram a levar livros e nós criamos a biblioteca setorial do curso de letras. É o único curso que tem esse acervo só voltado para a nossa área. Então, eu acho que é uma conquista do curso, é uma facilidade, né, para os alunos não terem que ir para a biblioteca, porque tem um acervo de letras na biblioteca mesmo, né? Mas a nossa é uma biblioteca especializada, setorial, que só tem a ver com a nossa área. Então, todos os projetos que nós fizemos, não só eu, mas todos os professores que fizeram projetos financiados, todos eles colocavam num dos itens de receitas a compra de livros. Isso também foi outro ganho para nós, porque a gente já tinha esses livros comprados pelo projeto, e nós conseguimos uma sala, e aí, junto com a minha doação e de demais colegas, e as compras que nós fizemos em todos os projetos que nós realizamos, nós temos hoje um acervo excelente. Isso é muito voltado para a nossa área. O pessoal já dizia que o pessoal do curso de letras era privilegiado. Agora piorou. Bom, eu sou suspeita para falar do curso. O curso de letras, a senhora foi diretora de curso? Chefe de departamento. Chefe de departamento. E sempre foi muito organizado. Eu fiz letras 3 períodos lá, eu lembro. A gente não tinha dificuldade com nada. Queria datar show, tinha. Queria acesso a alguma coisa, tinha. Porque nossos projetos a gente sempre comprava, né? Todo esse material. A gente passava o pessoal de geografia assistindo a aula de Bar da Árvore. Mas acontecia. Infelizmente acontecia. Mas letras a gente não tinha do que reclamar. Inclusive até o abandono do curso era muito baixo no curso de letras. É verdade. Acho que na minha época só eu saí. É verdade. Só eu mesmo que deixei. E não foi por ser vergonha, gente. Eu fui fazer outro curso. Principalmente você tinha mais afinidade, apaixonado né? por matemática. Eu lembro na época que eu conversei com você, você disse. Eu fui conversar com todos os professores. Gente, eu estou saindo por causa disso e disso. Verdade. Porque eu gostava muito lá da UEMA. Primeiro que eu já tinha contato com todos os professores, porque eu sempre ficava indo lá falar com a mamãe. E depois porque vocês serem meus professores, para mim era uma... Eu lembro que eu me matriculei na disciplina à noite para ser aluno do Eliseu. O Eliseu faz história no curso. Sim, ele tem uma forma muito bacana de contar a história. Apesar de algumas pessoas acharem o vocabulário dele um pouco complicado, mas eu adoro conversar com o professor Eliseu. Professora, e hoje a senhora se aposentou? Já. E quais são os projetos futuros da professora Josiane Maia? A professora Josiane Maia, obstinadamente, continua falando de livros e de leitura, ainda que não esteja na sala de aula. Hoje eu faço palestras, eu vou nas escolas, só não estou indo agora nessa época, né? Mas todo mundo que me chama para falar de livro, eu vou com o maior prazer e continuo, né, à frente da livraria, fazendo um trabalho que a livraria se propôs a fazer desde a fundação. Desde quando a gente comprou a Livraria Graúna na mão do Renato e da Kátia,
A livraria já tinha um papel social, não era só venda de livros, era um ponto de encontro, né? Sim. E nós continuamos com essa política de formação de leitores. Lá tem um ambiente de leitura, tem a cadeira do leitor, que é vermelha, e a gente faz foto das crianças que vão lá ler. Eu gosto de ficar lá para conversar com as pessoas sobre livro, que é a minha paixão. Então, eu estou nesse momento e também escrevendo, né? Estou já com outro livro já. Está engatilhado. Continuo nessa minha vertente de recolha, né? Eu escrevi a Lenda da Veneza, reescrevi, Show. porque é reconto, e estou esperando aí ver se eu consigo publicar. Tenho vários contos ainda que não foram publicados na forma de literatura infanto-juvenil que eu pretendo fazer. Então, é isso. É isso que me move, Caio. O tempo todo, isso dá sentido à minha vida. Eu deixei de dar aula, porque a gente fica cansado. Sim. Também. Eu dei aula com muito prazer até o último dia. E eu me senti um pouco enfadada do entorno da sala de aula, de orientar monografia, de corrigir prova, preparar a aula. Mas, quando eu entrava na sala de aula, ali é uma magia, né? Eu sempre dei a última aula com muito prazer. Mas eu continuo fazendo o que eu mais gosto, que é falar de livros, ler para as pessoas, continuo fazendo isso e divulgo nas redes sociais. Pretendo criar um canal no YouTube para falar disso. Muito bom. Que é o que me move a vida inteira. Mande para a gente aí o link para a gente divulgar quando criar o canal. Professor, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado. Foi uma conversa super agradável. E fica aqui o convite para votar mais vezes aqui no programa. Caio, eu que agradeço você, agradeço a Catarina, minha ex-aluna. Tem uma boa dose de carinho aí nesse chamamento para vir aqui, eu tenho certeza. E estarei sempre à disposição para falar disso. Muito obrigado. E a você de casa, o nosso muito obrigado. Acredito que você também gostou bastante desse papo, que foi riquíssimo esse papo. E leia, viu? Leia você aí de casa. Não importa o que seja, leia. Não leia aqueles comentários dos seus vizinhos que é tudo errado, não, viu? Que aquilo ali vai deixar você um pouquinho mais burro. Leia até fofoca, mas pelo menos algo que seja escrito certo. Muito obrigado, uma excelente noite e até a próxima.